Carta 29. Meu queridíssimo pai, tu não podes conceber com que emoção, tristeza e estupefação começa essa carta. Jesus, o profeta de Deus, é um prisioneiro do poder romano. Ele é acusado de fazer-se rei e de conspirar para restabelecer o trono de Davi. E quem, imagine, o acusou deste nobre esforço, senão os judeus? Nosso próprio povo, o próprio povo dele. Homens que deviam regozijar-se em ver o domínio de César terminar. Homens que deviam ruborizar-se há muito por ter o Monte Sião governado por uma cidadela romana. Esses vis, corruptos, maus escribas e sacerdotes, de quem me envergonho de chamar meus compatriotas, acusaram o divinamente dotado Jesus ante Pilatos de rebeldia e traição. E nesse momento, enquanto escrevo, Jesus está sob custódia no palácio do procurador como um prisioneiro. Mas não temo o resultado. Jesus não pode ser uma presa de seus inimigos, a não ser por sua própria vontade. Ele pode com uma palavra mudar as correntes em faixas de areia e com um olhar fazer seus guardas homens mortos. Com um olhar fazer seus guardas homens mortos. Jesus, portanto, escapará da prisão. Eles não podem ter qualquer poder sobre ele. E Deus, nosso Senhor, não punirá nossa nação por este pecado e pelo ódio contra seu Cristo? Perguntarás, meu pai, por que ele tolerou Jesus ser aprisionado se possui tão grande poder? Essa pergunta não posso te responder. Ela me perturba. Eu me admiro e estou trespassada de espanto. Todos à minha volta fazem a mesma indagação. Nossa casa está cheia com amigos de Jesus, que à meia-noite vieram para cá a fim de saber se a notícia é verdadeira. 5 dos discípulos de Jesus estão com tio Amós no pátio, contando-lhe como se verificou a prisão, o que relatarei a ti, embora aumente o mistério. Parece que hoje, depois da refeição da Páscoa com seus 12 discípulos escolhidos, e depois de instituir uma festa nova e peculiar, com vinho e pão, durante a qual ele lhes disse de forma impressionante que seria a última ceia com eles, Jesus dirigiu-se para o Monte das Oliveiras. Ali, sentando-se embaixo da sombra de uma árvore, falou-lhes muito tristemente, dizendo que sua hora era chegada, que ele tinha terminado seu trabalho e que ele estava prestes a ser entregue nas mãos de homens pecadores. João, sendo interpelado pela prima Maria e por mim, fez a seguinte narrativa. Era noite, e o lado sul do Monte das Oliveiras estava muito escuro. Estávamos todos tristes, sentíamos cada um de nós como se uma grande aflição pairasse sobre nós. O tom de voz do nosso bem-amado mestre comoveu-nos até as lágrimas, assim como as suas palavras, essas últimas cheias de mistério. Estávamos todos presentes, exceto Iscariotes, que havia permanecido na cidade para pagar as despesas da ceia da Páscoa e o aluguel da sala, uma vez que era o responsável pela tesouraria. Na ceia, Jesus havia dito muito claramente que um dos nossos o trairia, entregando-o aos sacerdotes. Estes, desde a entrada triunfal dele na cidade santa, precedido e acompanhado pela multidão, que gritava hosanas e proclamava o Messias, estes ambicionaram diligentemente a sua vida. Ao ouvir nosso Senhor dizer essas estranhas palavras num tom de tocante reprovação, ficamos todos profundamente comovidos, e Pedro e os demais discípulos imediatamente perguntaram-lhe cada um se eram eles. Senhor, sou eu? E um ao outro, Senhor, sou eu? Eu descansava no momento com meu rosto no ombro de Jesus e disse brandamente, Senhor, quem te trai? Eu imediatamente lançarei as mãos sobre ele e o impedirei de fazer-te dano. Jesus sacudiu a cabeça e, sorrindo gentilmente, disse, Meu irmão bem-amado, tu não saberás o que fazer. O Filho do Homem deve e necessita ser traído por seus próprios amigos. Mas a maldição cairá sobre aquele que me trair. Toma nota daquele dos 12. Toma nota daquele dos 12
que molhar o pão no prato junto comigo. Olhei e vi Judas adiantar-se e molhar o pão no prato, no mesmo instante em que Jesus o fizera. Na ansiedade, porém, ou por causa de uma consciência culpada, a mão de Judas tremeu e ele derramou sal na mesa e o pão molhado caiu-lhe da mão na tigela. Jesus então deu-lhe o pedaço que segurava, dizendo, com uma expressão extraordinária em seus claros e penetrantes olhos: Judas, o que tens que fazer, faze-o rapidamente. Ficamos surpresos com o tom e a maneira pela qual isso foi dito, mas supunhamos que as palavras se referiam a alguma das obrigações de Judas, como responsável pela tesouraria, pouco suspeitando que terrível coisa ele devia fazer. Judas ergueu-se da mesa imediatamente e, sem uma resposta e sem lançar os olhos a qualquer um de nós, saiu. Por alguns momentos, depois que deixamos de ouvir os passos de Judas, um pesado silêncio pairou no aposento, porque um medo estranho se apossara de nós, sem que soubéssemos a razão. Olhando-nos uns aos outros e depois para o querido mestre, parecíamos aguardar algum terrível acontecimento. A face de Jesus estava calma e cheia de afeição quando ele nos olhou. A nuvem momentânea que lhe escurecera o nobre semblante quando ele falou a Judas havia desaparecido. Havia agora em seu rosto a serenidade de um céu sem nuvens. Qual foi a festa misteriosa que Jesus instituiu? Perguntou Maria, interrompendo a narrativa nesse ponto. Tu podes propriamente chamá-la de misteriosa, respondeu João. Na ceia de Páscoa, Jesus segurou o pão, abençoou-o com um ato solene de consagração, partiu-o com as mãos e deu um pedaço a cada um de nós, dizendo: Tomai, comei, este é meu corpo. Aterrados e impressionados pela maneira de Jesus, pelo seu ato, nós todos recebemos o pão e comemos, da maneira que ele nos ordenou fazer. Pois quem ali desobedeceria a seu Senhor? Tão reverentemente como se fosse o sagrado pão da proposição do templo, dedicado ao uso de Deus. Quando havíamos comido em silêncio, percebendo que aquela era a inauguração de uma nova e sagrada festa, pela própria mão de Jesus, ele tomou a taça de vinho, consagrou-o também com graças e bênçãos. Em seguida, ele ofereceu a cada um de nós a sagrada taça. Todos nós bebemos com profunda devoção, porque ele nos disse: Não beberei mais convosco o fruto da videira, até o dia em que eu bebo de novo no reino de Deus. Ele disse também do vinho: Este é o meu sangue. E como entendestes essas palavras de que o pão consagrado era o corpo de Jesus e o vinho seu sangue? Perguntei aos discípulos. Essa é uma pergunta que não posso responder, disse João. É um mistério. Mas meu Senhor disse que nos será esclarecido logo. Cantamos então o hino da Páscoa a Deus e saímos, por ordem de Jesus, para ir ao Monte das Oliveiras. Enquanto caminhávamos, ele nos falou: Meus filhos, disse ele, devo ficar convosco apenas por um pouco mais de tempo. A hora de minha partida está próxima. Lembrai-vos de minhas últimas palavras. Amai-vos uns aos outros. Por causa disso, todos os homens saberão que sois meus discípulos. Senhor, exclamou Pedro, vamos contigo. Tu não nos deixarás, nem irás sem nós. Os sacerdotes te procuram para matar e teus passos são vigiados, exclamou André gravemente. Não suportaremos ver-te partir sozinho, querido Rabi, disse Tiago com entusiasmo. Nossos corações e nossas mãos defender-te-ão. Para onde partirás, Senhor? Perguntei com emoção. Não confiarás tua pessoa aos judeus? Nós todos ansiosamente e com lágrimas nos olhos reunimos-nos à volta dele, alarmados e entristecidos, às palavras que Jesus dissera. Ele observou-nos amorosamente e disse: Meus filhos, devo deixar-vos. Aonde vou não podeis ir. Mesmo que tu vás às mais distantes partes do mar, eu te seguirei, meu mestre e Senhor.
exclamou Pedro. Aonde vais que não poderemos seguir-te? Sacrificarei a minha vida por ti, e assim todos estes o farão. Numa só voz afirmamos nossa devoção ao nosso bem-amado Mestre, e secretamente perguntei-lhe aonde tencionava ir e por que ele nos proibia de segui-lo. Como Abraão atou Isaque, seu filho, e o colocou no holocausto, assim meu pai me amarrará e me colocará no holocausto, um sacrifício pelos pecados de seu povo. Não assim, Senhor, gritou Pedro. Morrerei por ti antes que isso te aconteça. E o ardente discípulo colocou-se ao lado de Jesus como para defendê-lo. Morrerás por mim, Pedro? Disse Jesus, contemplando-o com um triste e doce olhar. Em verdade, Pedro, tu te conheces muito pouco. O galo não cantará duas vezes, anunciando amanhã, antes que tu me negue 3 vezes que me conheces. Negar-te, Senhor? Repetiu Pedro com espantosa tristeza e horror no olhar. Sim, Pedro, respondeu Jesus firme, mas amavelmente. Negarás que jamais me conheceste, pois se aproxima o tempo em que somente haverá segurança em confessar ignorância sobre Jesus o Nazareno. E todos vós, acrescentou ele, com voz mais trêmula e lágrimas nos olhos, todos vós sereis insultados por minha causa. Esta noite, vós vos envergonhareis em confessar que sois meus discípulos. Julgar-me-eis um enganador, e vos desgostareis comigo. Sim, todos vós me abandonareis, porque está escrito: o pastor será ferido e o rebanho disperso. Ao ouvir essas palavras, não sabíamos o que responder. Beijei a mão de meu querido Senhor e disse que se o perigo pairava sobre ele, como parecia, eu o partilharia com ele. Quando Jesus viu que nossos corações estavam perturbados, que estávamos tristes e que o fiel Felipe soluçava alto ao ser julgado capaz de abandonar seu mestre, Jesus disse: Não deixeis que vossos corações vos perturbem. Vou preparar um lugar para vós na casa de meu pai. Teu pai, Senhor, não vive mais em Nazaré, e se ele fosse vivo, como fazer se apenas há 2 pequenos aposentos na humilde casa? Disse Tomé. Como dizes que devemos nos alojar lá? Tomé, somente entendes aquilo que teus olhos veem. Falo de meu pai que está no céu. Na casa dele há muitas moradas. Jesus, então, quando nos aproximávamos do vale do Cedron, começou a dizer-nos claramente que ele devia morrer e que pela morte dele seríamos admitidos no paraíso e viveríamos para sempre. Não pudemos entender tudo o que Jesus disse, mas sabíamos que ele estava próximo a se afastar de nós, e a tristeza encheu nossos corações. Depois da conversa conosco nas mais tocantes palavras, ele disse afinal: Vinde, vamos a Cedron, para o lado do Monte das Oliveiras, ao jardim no qual tanto gostamos de passear. Seguimos com ele, cercando-o como uma guarda, para ocultar a sua pessoa dos espiões judeus e também para defendê-lo. Pedro e Tiago iam adiante. Desse modo, passávamos pelas tristes ruas da cidade e fomos para fora do portão que Pilatos permitiu ficar aberto dia e noite por causa da multidão, para a comemoração da Páscoa, que continuamente entrava e saía. A lua cheia brilhava, e à sua luz, contemplando a face de Jesus, ao lado de quem eu andava, vi que ela estava mais triste do que habitualmente, enquanto ele pouco falava. Afinal, atravessamos o riacho e entramos no escuro bosque do Monte das Oliveiras. Conhecedores de todos os caminhos, dirigimos-nos para um grupo central de antigas oliveiras, debaixo das quais, segundo a tradição, Abraão costumava sentar-se, e ali Jesus, voltando-se para nós, disse com uma voz do mais profundo pesar: Amigos, a hora do meu julgamento chegou. Minha tarefa está terminada. Eu gostaria de estar a sós. Ficai aqui e vigiai, porque seremos procurados.
Vinde comigo, Pedro, e tu também, Tiago. Vou orar ali adiante. Leva-me também, querido Senhor, disse-lhe eu tristemente. Sim, tu estás sempre comigo, bem-amado, ele respondeu. Não te deixarei agora. Assim, deixando os 8 amigos para que vigiassem contra a intrusão de seus inimigos, que sabíamos estar por toda parte procurando, Jesus seguiu para o mais retirado ponto do jardim. Ele parou no lugar perto da rocha, onde dizem que Adão se escondeu de Jeová, e disse-nos em um tom triste: Esperai aqui, enquanto vou orar a meu Pai. Ele se separou de nós a uma curta distância e ajoelhou-se onde um vasto ramo de oliveira que pendia até o chão escondeu-o de nossa vista. Eu estava tão preocupado, temendo que ele nos deixasse e que não o víssemos mais, que logo e suavemente aproximei-me do lugar e o vi prostrado no chão, enquanto profundos gemidos irrompiam de seu coração. Ouvi a voz de Jesus murmurando, mas não pude distinguir as palavras partidas de tristeza. Os sons eram apenas de um estranho horror e pavor. Enquanto ele orava desse modo, em grande agonia, subitamente ouvi uma luz viva passar por mim, como se viesse dos céus. E olhei. Um anjo permanecia ao lado de Jesus, curvando-se sobre ele e erguendo-o do chão. Uma suave e brilhante auréola resplandecia ao redor do lugar. Pedro, vendo-a, avançou para mim, supondo que alguém havia entrado no jardim carregando uma tocha. Acenei para Pedro a fim de que ele se conservasse imóvel e olhou como eu, com mudo espanto e admiração, a forma do anjo, de cuja face gloriosa fora emitida a radiação que iluminava o lugar onde Jesus estava. Quando o anjo ergueu Jesus do solo, vimos que sua divina face estava convulsionada de angústia e de sua testa corriam grandes e brilhantes gotas de suor misturadas com sangue que emanavam de suas pálidas têmporas, as quais, rolando pelas suas marmóreas faces, caíam no chão. Nunca contempláramos um rosto tão desfigurado de dor, tão profundamente gravado pelas linhas da agonia. O anjo parecia dizer palavras mitigadoras e apontava com sua mão brilhante em direção ao céu, como se para encorajá-lo com esperança e dar-lhe força. A face de Jesus tornou-se mais serena. Ele levantou os olhos para o céu com uma expressão divina de sagrada submissão e gritou com voz forte: Tua vontade, não a minha, ó Pai, seja feita. O anjo então abraçou-o como se o fortalecesse, e voando para o alto desapareceu como uma estrela, voltando às profundezas azuis do céu, enquanto Pedro e eu permanecíamos assombrados e cheios de temor pelo que havíamos visto. Qual era o aspecto do anjo? Perguntei a João, interrompendo seu relato. Parecia um jovem nobre, com uma fisionomia tão deslumbrante que eu não podia fixar. Ele parecia estar vestido com um esvoaçante vestuário de um branco prateado e uma fragrância mais delicada e agradável do que as rosas da Índia. Espalhava-se com a sua presença por todo o jardim, enquanto o som de sua voz parecia encher todo o ar com as estranhas vibrações musicais inigualáveis a qualquer coisa ouvida na terra. O anjo tinha asas? Perguntou Maria. Não pude perceber bem, respondeu João. Suas vestes pareciam tomar a forma de asas quando ele se elevou da terra, e quando ficou parado, elas ondeavam com graça viva em sua forma divina. Depois da partida do anjo vindo do céu, Jesus parecia mais calmo, e como não desejávamos nos intrometer na sua sagrada solidão, voltamos brandamente onde Tiago dormia. Ficamos por algum tempo juntos conversando sobre a maravilhosa visão que tivéramos, o que nos confirmava a certeza de que Jesus veio de Deus e era na verdade o Messias que devia vir. Afinal, cansados das agitações de nosso dia, devemos ter caído no sono, porque fomos subitamente acordados pela voz de nosso querido mestre dizendo: Por que dormis, filhos? A hora da vigília já passou.
Podeis continuar dormindo agora, porque, embora vossa carne esteja cansada, vosso espírito está em alerta. Não preciso mais de vossa ajuda. Mas nós nos recusamos dormir. Adiantamo-nos então até o lugar onde estavam os outros discípulos e os achamos também dormindo. Levantai-vos, vamos, exclamou Jesus, num tom que fez com que se levantassem rapidamente. Eis que aí estão aqueles que me buscam. Enquanto ele falava, vimos muitas tochas brilhando através das árvores ao longo do caminho do rei Davi, e o ruído de passos chegou aos nossos ouvidos. Vimos em seguida um grande número de pessoas avançar pelo meio do jardim, andando rapidamente e falando somente a meia voz. Imediatamente alarmamos e dissemos a Jesus: Foge, querido mestre. Subamos o monte e escapemos pelo caminho de Betânia, porque estes são inimigos. Não, respondeu nosso querido mestre. Devo submeter-me à vontade de meu pai. É preciso que eu me entregue às mãos desses homens. De outra maneira, como se cumpririam as Escrituras? Procurai refúgio na fuga, mas eu devo ir para onde eles me conduziram. Não assim, Senhor, respondeu Pedro. Há tempo para escapares, ou então permaneceremos contigo e te defenderemos. Desse modo falaram todos os discípulos. Jesus sacudiu a cabeça e disse com um triste sorriso: Vocês não sabem o que dizem ou fazem. Minha hora chegou. Enquanto ele falava, a multidão aproximou-se e aqueles que a guiavam, levantando as tochas bem alto acima das cabeças, nos descobriram com Jesus em nosso meio. Para minha surpresa, eu vi Judas agindo como guia, pois somente ele sabia onde o mestre devia encontrar-se àquela hora. Ao descobrir Jesus, este homem mau adiantou-se velozmente, com expressões de amizade na face, e beijou Jesus no rosto, dizendo: Salve, mestre, estou contente por te haver encontrado. Judas, disse Jesus, traís o filho do homem com um beijo? Quando Judas ouviu isso, voltou-se para a multidão à frente da qual reconhecia alguns dos principais sacerdotes e dos mais sábios escribas do templo e gritou: Este é ele, agarrai-o e prendei-o. Dentre a multidão, um grupo no total de uns 10 homens, entre os quais se encontrava a espécie mais baixa do povo, avançou para prender Jesus. A lua e as tochas lançavam quase a luz brilhante do dia no jardim e sobre todo o grupo. Ao vê-los avançar tão furiosamente com lanças, paus e espadas, Pedro e Tiago colocaram-se diante de Jesus para defendê-lo, enquanto eu, estando desarmado, lancei-me contra o seu peito para defender-lhe o coração com meu próprio corpo. Ao se aproximarem os homens mais ousados da multidão, Pedro golpeou um deles com a espada, porque estava estendendo os braços para agarrar Jesus pelo ombro, e cortou-lhe a orelha. Ao ver isso, a turba gritou violentamente e ia investir contra nós, quando Jesus ergueu a mão e disse calmamente: A quem procuram? Imediatamente a multidão recuou como uma onda rechaçada pela face de uma rocha imóvel, e todos os homens caíram com a fronte no chão, onde ficaram por um minuto aturdidos. Somente nós 12 ficamos de pé, pois Judas não tinha sido derrubado, e agora permanecia olhando com espanto e terror os prostrados inimigos de Jesus. Senhor, gritou Pedro admirado, se tu podes repelir teus inimigos desse modo, não preciso temê-los mais. Golpearei Judas também? Não, embainha tua espada, Pedro. Deixa-o ficar para que testemunhe meu poder e para que saiba que nem ele nem os outros têm qualquer poder sobre mim, a não ser aqueles que eu lhes der. Enquanto ele assim falava, o povo e os soldados ergueram-se, e ao invés de fugir, pareciam furiosos por sua frustração. Os chefes sacerdotais, gritando que fora por feitiçaria que tinham sido abatidos, avançaram loucamente e prenderam Jesus. Em vão lutei contra muitos para livrar Jesus.
Vencidos estávamos, derrotados e levados do jardim, deixando Jesus nas mãos de seus inimigos. Quando João chegou a este ponto da narrativa, querido Pai, nossas lágrimas e as dele misturaram-se. Nós nos surpreendíamos de que Jesus, que podia, como demonstrou, destruir seus inimigos com apenas um aceno de sua mão, permitiu que eles o fizessem prisioneiro. Ele sabia que nas mãos deles ele devia morrer. Isto nos espanta e confunde. Por um momento somos tentados a perder nossa confiança nele e acreditar, como muitos começam a dizer, que estivemos seguindo o enganador. Logo depois acreditamos piamente nele e que ainda dominará seus inimigos e nos será devolvido. Cada passo que ouvimos à porta faz nosso pulso bater, porque pensamos ser do nosso bem-amado Senhor, fugindo das mãos dos seus captores. Devemos esperar o resultado com esperança e fé. O amanhã talvez revelará tudo. O mistério que mais e mais envolve este grande profeta é inescrutável. As aparentes contradições que compõem seu caráter profético confundem-nos. Nós, porém, tentamos nos confortar com as palavras de sua promessa. Vós não sabeis agora, mas sabereis logo e acreditareis verdadeiramente que eu vim de Deus. Aquilo que agora vos parece misterioso se aclarará como a luz. Esperai e tende fé, e tudo o que agora não entendeis sabereis mais tarde. Não deixeis os julgamentos e as degradações abalarem vossa fé, pelo que me vedes passar. Vim a este mundo para conquistar, mas é conveniente que primeiro eu me humilhe. Se eu me submeto, é para levantar o mundo comigo, quando me erguer novamente. Ah, é submissão de fato para esse príncipe dos profetas consentir em ser levado, amarrado por seus inimigos. Mas nós esperamos, tremendo, querido Pai, confiantemente lembrando suas palavras. Deixei de mencionar a ti o que mais João relatou como maravilhoso, com relação ao aprisionamento do profeta. Quando os chefes sacerdotais o prenderam, foi, disse ele, ouvido no ar o som de miríades de impetuosas asas e notas, como sinal de reunir, vindas de um clarim, ecoando e repercutindo nos céus, como se um exército incontável de seres invisíveis estivessem comandando forças no meio do céu. A esses pavorosos e sublimes sons, todos ergueram a cabeça, mas nada puderam ver. Então Jesus disse, com um ar majestoso e autoritário, como nunca vira antes em seu rosto: Vós ouvis, ó homens de Israel, que eu não estou sem amigos celestiais. Tenho somente que orar a meu Pai que está nos céus, e ele mandará 12 legiões de seus anjos descer agora, adejando em minha ajuda, armados com espadas no ar e desejando defender-me de seus inimigos, de meus inimigos. Mas não posso usar meus poderes por mim. Vim à terra para sofrer. Como homem, devo submeter-me a todas as coisas que aconteçam, não fazendo uso de outros meios em meu benefício, mais do que um homem possa ter. Para isso vim ao mundo. Comandai, eu irei convosco. Por este modo, querido Pai, foi Jesus levado por uma violenta multidão e arrastado pela cidade, seguido por uma turba rumorosa e insolente. Percebendo que, não obstante seus poderes miraculosos, eles poderiam facilmente apoderar-se dele e prendê-lo, zombar dele, minimizando-lhe os poderes que não podiam ser exercidos para impedir a captura de sua pessoa, alguns deles até o ultrajaram no caminho e escarnecedoramente pediam-lhe para chamar as 12 legiões de anjos. Outros fingiam estar famintos e sedentos e o concitavam a transformar água em vinho para eles e dar-lhes pão por um outro milagre. João, cujo interesse e afeição por Jesus o levaram a segui-lo, ouviu tudo isso, mas Jesus não respondeu, somente andando calmamente, pacientemente, suportando tudo o que diziam e faziam. Quando entraram no portão da cidade, a guarda romana, vendo a imensa multidão e o tumulto,
Deteve-os para saber a causa da comoção. Temos aqui um traidor e conspirador, ó capitão da guarda, respondeu Eli, o chefe dos sacerdotes. Uma pessoa maligna que chama a si mesmo de Cristo, um rei. Nós, por conseguinte, com este bando de soldados alugados, o trouxemos porque ele foi encontrado com 12 de seus companheiros de conspiração, tramando secretamente derrubar o governo de César para fazer-se rei da Judéia. Viva César! Viva o imperador! Gritavam os soldados romanos. Não temos outro rei senão o imperador Augusto. Nesse momento, muitos dos soldados gritaram: levem-no perante o procurador. Ele dará a Jesus os méritos que lhe retirariam a procuradoria. A Pilatos! A Pilatos! A Anás! Gritaram os judeus. Primeiro a Anás. Então, com alguns gritando uma coisa e outros outra, e com vasto número daqueles que haviam vindo para a Páscoa, empurrando-se para conseguir ver o profeta, Jesus foi levado a toda pressa à casa de Anás. Ele era o homem mais popular entre o nosso povo e cuja influência sobre esse era ilimitada. Ao alcançarem com grande algazarra e à luz das tochas a moradia do genro do sumo sacerdote, eles o chamaram à cobertura da casa, onde apareceu com a sua roupa de dormir, porque já passara da meia-noite. Quando Anás soube que o prisioneiro era Jesus, emitiu um pavoroso juramento que expressava sua alegria e perversa satisfação, e apressadamente, trocando de roupa e descendo ao pátio, ordenou-lhes trazer o prisioneiro para dentro. Mas a calma majestosa de Jesus envergonhou e reprimiu a torrente de perguntas insultuosas que começou a fazer ao profeta. Afinal, concluindo que Jesus não lhe daria nenhuma resposta, determinou amarrá-lo ainda mais fortemente, com mais cordas, com medo de que ele, como Sansão, partisse suas cadeias e escapasse. Enviou-o a Caifás, o sumo sacerdote, dizendo a Jesus: Caifás trará voz à tua língua, ó profeta. Assim tu destruirás o templo, se te chamas o filho do Senhor Jeová. Fora, blasfemo! Levem-no embora, ou a casa será engolida pela presença de alguém tão ímpio. Fora com o homem, pela coroa de Davi. Pilatos te fará rei de verdade e te dará um trono romano, ao qual, para que tu não possas cair dele presentemente, ele te preparará pelos pés e mãos. Ele te pegará pelos pés e mãos. A isso a turba cruel gritou em aprovação e muitos gritaram: sim, a cruz com ele. Mas outros disseram: não, a Caifás. O capitão dos soldados romanos resolveu que ele deveria ser levado diante de Pilatos e tomou o caminho para lá, com Jesus amarrado no meio deles. Com renovado tumulto, eles turbulentamente seguiram adiante o caminho iluminado pelo vermelho brilho de 100 tochas, insultando os soldados romanos com gritos sediciosos. João seguiu, mas sendo reconhecido como um dos discípulos do profeta por um soldado da legião de Emílio, foi capturado e somente escapou deixando sua roupa em poder de um rude romano. Era tão predominante o ódio a Jesus que eles ameaçadoramente procuravam os seguidores do profeta e o teriam levado também se pudessem. 5 dos discípulos que escaparam de ser presos estão agora nesta casa, para onde João fugiu também, ao escapar das garras do soldado, deixando seu vestuário de linho na mão dele. Nós estamos todos tão tristes e ansiosos. Tentar qualquer movimento em favor de Jesus é somente partilhar de sua sorte e não lhe presta qualquer serviço. Além disso, dói-me dizer que 2 ou 3 dos discípulos do profeta começam a duvidar de que ele é o Messias, desde que, em vez de estabelecer seu prometido reinado, ele é agora um prisioneiro e até mesmo ameaçado de morte. Contudo, apesar de todas essas coisas, querido Pai, eu confio nele e tenho esperança. Oh, não posso duvidar de sua verdade e poder. Eu o vi ressuscitar a Lázaro e acredito que ele pode salvar-se.
e ele se salvará das mãos deles. Somente quando não o vir mais, realmente nunca mais, quando o vir realmente morto, é que a minha fé na sua divina missão vacilará. Se ele fosse morto, não somente pereceriam para sempre todas as minhas esperanças e as de seus trêmulos e chorosos discípulos, como as esperanças de restauração e glória de Judá, pois verdadeiramente acreditamos ser ele quem libertará Israel. Com os olhos cegos pelas lágrimas, dificilmente posso subscrever-me. Tua triste, mas afetuosa filha, Adina.